Olá, eu sou Cláudia Porto e esse é o minicurso Divulgação de Acervos, como desenvolver estratégias para as mídias sociais. Vou começar me apresentando para você, compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Eu sou museóloga formada pela Unirio, com algumas especializações em conservação e restauro na Itália e no Brasil, e um MBA em gestão de negócios pela UFRJ. Na área de museus, eu fui assessora do Departamento de Exposições do MAM, RJ, o Museu de Arte Moderna do Rio, e da diretoria do Museu da República, também no Rio, diretora da Casa da Marquesa de Santos e coordenadora de artes e intercâmbio do British Council, professora do Fundo Social Europeu em Portugal e há apenas alguns anos é que trabalho como servidora pública na Câmara dos Deputados, atualmente na seção de preservação digital. O que tudo isso tem a ver com internet, comunicação e mídias sociais? Até agora nada, né? Bom, quando a internet começou com mais força no Brasil, aí por 1995, 96, eu deixei a museologia de lado e abracei esse assunto, dirigindo 2 estúdios que depois foram premiados, estúdios de web content, por mais ou menos 13 anos ao todo. Nesse tempo, a gente desenvolveu websites, multimídias e sistemas para clientes, como a Academia Brasileira de Ciências, América Online, quando estava no Brasil, e o IBGE. Quando eu voltei para a museologia, porque o amor é muito grande, eu trouxe essa experiência comigo. Eu fiz o site do Museu Histórico da Cidade e fiz aplicativos como esse aqui, que é da própria Casa da Marquesa, eu fiz depois que saí de lá, e também planos de mídias digitais para vários outros projetos. Hoje eu sou coordenadora para o Brasil do Festival Global Museum Week, que esse ano reuniu 6.500 autores únicos nos 5 continentes. Aqui é a nossa equipe desse ano. Varia um pouquinho de ano a ano, pessoas de vários países e vários continentes diferentes, coordenadas pelo Benjamin, que está ali à esquerda no alto, e tudo online. Eu sou também professora de 2 MBAs em gestão de museu, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, na disciplina de estratégia para as mídias sociais. Aqui eu separei algumas das postagens que a equipe da Câmara dos Deputados fez em 2019, quando a Museum Week homenageava principalmente as mulheres na cultura. Bom, para esse minicurso, aqui estão algumas palavras que eu acho que são chave quando a gente fala de mídias sociais. Eu resolvi trazer algumas premissas e conceitos que eu entendo que são fundamentais para a gente trabalhar com mídia social. Então, eu vou apresentar algumas estatísticas referentes à internet e às mídias sociais, ao uso dessas mídias sociais pelas instituições de cultura do país, e eu resumi também algumas das principais características de algumas mídias sociais hoje, que a gente vai ver aqui e ali pinceladas em alguns tópicos específicos. Eu vou trazer também para vocês os principais passos para você montar um bom plano de mídia social para a sua instituição e alguns exemplos. A ideia é que, ao final, você entenda, primeiro, que as premissas, quais são as premissas que você deve partir para montar uma estratégia. Segundo, quais são os itens principais para você montar um plano para as mídias digitais. E, por fim, você ter alguma inspiração, aproveitar algumas dicas e boas ideias para você trabalhar na sua própria instituição. Vamos lá. Não é de hoje que museus, bibliotecas e outras instituições de memória buscam utilizar a tecnologia digital como uma forma de entrarem em contato com o público. Isso tanto pode ocorrer no modelo mais vetusto da internet, a chamada Web 1.0, que incrivelmente as pessoas ainda usam hoje em dia,
e em que as instituições apenas divulgam, a instituição apenas divulga o que faz, quem é, as suas ações, né, notícias, abre inscrição para um próximo evento, por aí vai. E também formas mais dinâmicas e interativas, em que a instituição dialoga, troca com o público e chega mesmo a desenvolver programas educativos e programas de inclusão social a partir de plataformas online e das mídias sociais. Ou seja, as mídias sociais podem ser muito mais do que um mero canal de divulgação. A toda hora, museus e bibliotecas, por exemplo, provam o potencial educativo, social e integrador das redes sociais. Por exemplo, para que instituições identifiquem peças de seus acervos que ninguém conhecia, de que ninguém conhecia essa função ou história. Isso já aconteceu, é fato real. Eu vou deixar assim, eu vou passando alguns exemplos e sabendo que depois vocês podem pausar e ler o texto específico de um exemplo à medida que eu vou dando, tá? Vou fazer isso em alguns momentos ao longo desse vídeo. Outro exemplo, para despertar o bem-estar em pessoas idosas e até mesmo doentes em casas de repouso ou na casa da própria família, utilizando objetos do acervo do museu, por exemplo, foto de indumentárias, músicas, fotografias, para despertar memórias e instigar conversas. Para captação de recursos, por exemplo, campanhas de crowdfunding, e até permitindo que um grupo de pessoas de uma comunidade, por exemplo, faça a curadoria de uma exposição, substituindo aí a tradicional figura do curador especialista, estudioso, e trocando isso por pessoas que vão trazer outras perspectivas e ressignificâncias para os objetos e a narrativa de uma dada exposição. Tudo isso pode ser feito e já vem sendo feito há anos, com a ajuda da tecnologia digital, da internet e também das mídias sociais. Mas, ao mesmo tempo em que praticamente não é possível pensar hoje em desenvolver um plano de comunicação para uma instituição sem trazer para a mesa as mídias sociais, veja esse gráfico, por exemplo, né, que é uma reedição do É Isto que Acontece em 1 Minuto de Internet, essa é a edição 2020, né, vocês estão vendo aí, 4,7 milhões de uploads no YouTube por minuto, e 1,3 milhões de pessoas logadas no Facebook. Então, apesar disso, eu gosto sempre de chamar a atenção para os meus alunos para o fato de que as mídias sociais não são uma panaceia, não são garantia de resolução de problemas de desenvolvimento de público, de comunicação, de democratização de conhecimento para a sua instituição. Primeiro, porque no Brasil e no mundo ainda há um número significativo de pessoas têm acesso à internet, como a gente está vendo assim, mais ou menos aí por esses dados do IBGE, né? E também, por outro lado, há pessoas que não vão usufruir de um determinado vídeo ou aplicativo o conteúdo que você disponibilizou, porque ela tem algum tipo de deficiência e esse conteúdo não atende a ela. Né? Não é acessível. Ou até porque muitas instituições não dispõem de pessoal capacitado em edição de vídeo, web content, ou às vezes até nem tem um website para onde referendar as informações divulgadas no Instagram ou no Twitter, né? Tem instituição que faz parte, né? Por exemplo, numa universidade tem um pequeno museu, e esse museu sequer tem um espaço em que ele possa publicar coisas. Né? Se ele tiver muito, vai ser se ele tiver uma página estática que ele tem que pedir à pessoa da internet para inserir, trocar alguma informação, assim, bem 1.0, né? Web 1.0. E ele não tem assim, nem mesmo informação, não tem rede para poder descobrir como ele pode criar
o seu próprio perfil, ou não tem, às vezes, autorização da instituição para criar esse perfil, né? Segundo, porque para uma instituição alcançar um bom resultado por meio das mídias sociais, ela precisa saber o que ela quer, decidir como ela vai chegar lá, e ela vai precisar fazer tudo isso bastante bem feito, ou os resultados serão pífios, porque hoje em dia a internet, qualquer coisa que você coloca na internet, enfrenta uma enorme concorrência. Feitas essas considerações, vamos começar a falar dos pontos fundamentais para que você possa realizar um bom trabalho para a sua instituição nas mídias sociais. Então, é o planejamento que vai dar consistência, coerência, força, profundidade e alguma garantia de continuidade ao seu projeto. Lembre-se de que, mesmo que a sua instituição ou o seu departamento seja pequeno, minguado, às vezes é uma equipe, né? É sempre possível desenvolver um plano de comunicação digital mais geral e planos específicos para uma campanha, por exemplo, no IGTV ou no Twitter. Tudo que eu vou dizer aqui é realizável pela sua instituição, porque tudo aqui é passível de ajustes conforme o tamanho e a complexidade do seu projeto. Você pode desenvolver um plano de comunicação para as mídias sociais com pouco ou nenhum recurso financeiro e com poucas pessoas. Mas você vai precisar de vontade, de dedicação, de uma equipe multidisciplinar, mesmo que a equipe seja você, a equipe, você vai precisar ter um canal aberto com a área, com as outras áreas, né? Eu falo muito na área de museu, porque eu sou museóloga, mas quem for arquivista, bibliotecário ou produtor cultural, enfim, façam as adequações quando necessário. Né? Então, assim, no caso do museu, a pessoa que está lá nas mídias sociais vai precisar falar com o pessoal do educativo, da pesquisa, da comunicação, da curadoria, né? Com a direção, com certeza, e por aí vai. Ao desenvolver o seu plano, você precisa de algumas, digamos, premissas. Você tem que ser honesto sobre a maturidade digital que você tem. As pessoas, porque usam a internet, sei lá, no Brasil se usa muito, né? Vamos dizer, 5 horas por dia, como usuário, vendo vídeo no YouTube e postando no Instagram, existe uma tendência a achar que sabe o que é melhor para ela. Seja honesto, se você tem uma maturidade digital, quer dizer, se você está preparado, se você já fez, se você já estudou um pouquinho, se você já observou a questão que está mais para trás, mais profunda do que simplesmente ser um usuário da rede. Consulte especialistas, não precisa nem, talvez, né, se você conhecer pessoas, procure, bata um papo com essas pessoas. Às vezes não precisa nem fazer uma contratação, você tem pessoas com quem você pode conversar, que você pode trazer e oferecer uma parceria justa para os dois lados, né, que não necessariamente envolva um recurso financeiro. Converse internamente muito com as pessoas, não seja o trabalho da mídia social, das instituições que têm cujo objetivo principal é divulgação, né, esse trabalho em cima de patrimônio da cultura, não pode ser uma coisa resolvida em um grupinho pequenininho, daquelas pessoas todas que já se conhecem e que têm ideias exatamente iguais. Você vai se beneficiar muito se você ouvir outras pessoas. Então, aí vai, ouça seus públicos, outros profissionais, outros departamentos, outras instituições, ouça a comunidade que criou aquele objeto no passado, no caso, por exemplo, no Museu Indígena, né? Ouça uma classe de pessoas que hoje se sente conectada particularmente àquele documento, porque ela tem uma ação social voltada para isso, a um livro, a um objeto por questões de direitos humanos, de questões de gênero e por aí vai. Ouça o colega que você acha que sabe menos que você. Dependendo do que você quer alcançar com o seu plano, vá ouvir também outros adultos, fora completamente
daquilo que você conhece. Idosos, crianças, procure outros públicos. Ouvir significa se abrir com humildade para a opinião de outra pessoa. E também estar disposto a acatar essas opiniões, mesmo quando você acha que sabe mais. Trabalhe colaborativamente, mude os grupos de trabalho, não fique sempre com o mesmo grupinho, porque o mesmo grupinho produz sempre a mesma ideia produz sempre o mesmo resultado. Fuja disso. Mude os grupos, as mesmas pessoas produzem ausência de novas respostas, né? Promova sessões de brainstorming, use técnicas de design thinking e outras estratégias que você ache bacanas para instigar a criatividade. A internet oferece vários metaversos do lazer, cultura e educação. Então, vá pesquisar, vá olhar, esteja aberto a outras ideias e outras quebras de paradigma mesmo que a gente pode encontrar em vários momentos. Alguns você pode achar que valem a pena, outros nem tanto, mas vale se abrir para essa possibilidade. Bem, uma coisa muito importante para você saber para sempre é que nas mídias sociais o conteúdo é rei. Ele deve ser interessante, e é interessante aí para o seu público e não para você. Bom, o seu conteúdo tem que ser visualmente bonito, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser claro, ele deve, sempre que possível, né, ser intrigante, ou bem-humorado, ou muito informativo, porque lembre-se da concorrência, você está concorrendo com outras coisas que o seu público pode achar mais interessante do que aquele post que você, acadêmico, que passou 10 anos estudando e produziu, não necessariamente está atrativo para as pessoas. Isso é uma questão de comunicação muito importante. Você tem que despertar no público a vontade de compartilhar, curtir e interagir com essa postagem. E deve fazer a pessoa querer voltar, né, para fazer um follow. Né, ela precisa querer voltar. Então, agora a gente vai falar sobre o seu plano, afinal, em que consiste um plano de comunicação digital. Ele sempre, isso a gente fala, todo mundo diz, é óbvio, mas aí você vai ver lá na frente, no seu trabalho de consultoria, e a pessoa se empolgou com alguma coisa e, no fim das contas, as ideias que vêm não têm mais nenhuma aderência com a missão, com a visão e com os valores da instituição. Então, volte a isso toda vez. Se a sua instituição não tem missão, visão e valores instituídos, tente pelo menos num grupo assim, multidisciplinar, pensar um pouco sobre isso, para você construir a coisa em cima de determinados valores, porque senão a identidade daquele seu conteúdo, ela não vai fazer sentido, e o público sente muito quando não há verdade naquilo que está sendo postado. Você precisa também definir o público-alvo. Você tem que ter informações sobre os públicos que você quer alcançar, a demografia, o que interessa a esse público, e por aí vai. Se a sua instituição, que é extremamente comum, não tiver esses dados, se você estiver pensando em fazer um planejamento sério, bacana, que seja realmente do manual, seria muito bacana você conseguir fazer um projeto específico para fazer uma pesquisa de público a sério, né, com um consultor. Isso tem um valor muito maior do que as pessoas normalmente acreditam que tem. Se não for possível de todo você fazer isso, procure, de alguma forma, entender um pouquinho, faça um mês de pesquisa ali na porta da instituição, ou dê uma olhada no Analytics lá das suas mídias sociais, para ver quem que são essas pessoas. Tente fazer alguma coisa para você ter pelo menos uma noção. Outra coisa fundamental que as pessoas muitas vezes fazem mal feito é definir os objetivos em metas. As metas têm que ser SMART. O que quer dizer isso, né? O que você quer alcançar com o seu plano de uma forma muito específica, para depois você não ir dando ok em qualquer coisa que aparecer, né? Então, assim, ele tem que ser específico.
O que quer dizer isso? Tem que ser claro, tem que haver um claro entendimento do que você está falando com aquele objetivo, ou aquela meta, né? Ele tem que ser mensurável, toda meta tem que poder ser medida em tempo, em número, sempre. Porque senão, né, eu quero alcançar um maior número de visitantes para o meu site em 2020. Que bonito, então eu tinha 1 milhão de visitantes, eu tenho 1,1 milhão, eu alcancei a meta, né? Bom, tem que ser atingível, objetivos nem tão fáceis, nem tão difíceis, aí, né, vocês vão depurando isso ao longo do tempo. Tem que ser relevante, fundamental, né, para um museu, para uma biblioteca, para um arquivo. Tem que ser temporal, né, tem que ter um prazo, eu estava falando aí de 2020. Vamos ver algum exemplo aqui na tela? Né? Meta aumentar em 15%, mensurável, o número de amigos no museu até agosto de 2021. Eu não sei se bibliotecas têm amigos da biblioteca, acho que sim. Então, né, façam os ajustes quando necessário. Outra meta, por exemplo, né, instituir uma campanha de crowdfunding para captar recursos para a exposição, inventei aqui, né? Povos indígenas e suas contribuições para a sociedade contemporânea brasileira até junho de 2021. Então, acabou junho, a meta não foi cumprida, não se instituiu uma campanha, falhou a meta, né? O que deu errado? Aí você tem que ir avaliando. Outra meta, contratar 2 curadores, mensurável, né? São 2, não é 1, nem 3, afrodescendentes para a equipe de curadores do museu até dezembro de 2021. Alcançável dentro da realidade do museu. Isso aqui é um mero exemplo, né? Meta, lançar o canal educacional da instituição no IGTV, vinculando obras raras, aí, né, uma biblioteca, por exemplo, do acervo e temas relevantes para a sociedade brasileira atual. Né? Aí, até quando? Até o Dia Internacional do Bibliotecário, no ano que vem. Então, quando é o dia, quando é 21, aí você vai fazer um cronograma para trás, né? Para poder produzir esse conteúdo, lançar o canal e tal. Isso é relevante para a missão de uma dada biblioteca, acredito eu. Muito bem. Outras coisas que você precisa fazer para o seu plano de comunicação digital sair bem feito é uma pesquisa de concorrência. Botei aí concorrência entre aspas, né? Porque esse é um modelo desenvolvido para negócio, não se aplica estrito sensu em cima de instituições culturais, né? Mas assim, que instituições culturais estão desenvolvendo um trabalho, ou enfim, departamentos culturais, né? Por exemplo, lá na Câmara, a gente, a área, por exemplo, do SED, que tem acervo, não é uma instituição cultural, mas existe um departamento que cuida especificamente da cultura. Então, traga isso para a sua realidade. Né? Então, que instituições estão desenvolvendo um trabalho semelhante ao que você está realizando, ou que você quer realizar? Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho lá? Que estratégias elas usam? Que recursos? Quais campanhas foram mais bem-sucedidas? Isso não é uma coisa assim que você precisa fazer, trabalhar 1 ano nisso. Você precisa dar uma olhada geral. Se você tiver algum colega, ou descobrir um colega lá, bata um papo. As instituições estão sempre, os departamentos estão sempre disponíveis para bater um papo sobre isso e ajudar um colega. Então, assim, não precisa ser uma coisa profunda que dê origem a um estudo, um artigo científico. Tem que ser uma boa ideia, uma ideia razoavelmente embasada daquele exemplo, né, que você quer, de preferência que você quer alcançar. Definir as mídias que você vai utilizar de acordo com os seus públicos, os objetivos e os recursos, e os aplicativos satélite que você, para isso, vai precisar, os gerenciadores de mídia social que você vai talvez precisar, porque eventualmente você não vai trabalhar, por exemplo, só no Instagram, você vai trabalhar no Instagram, no
no Facebook, no TikTok e no Twitter. Então, é muito mais prático se você tiver usar, né, esse serviço de gerenciamento de mídia social, do que você ter que ficar entrando, conectando, planejando e colocando aquilo plataforma por plataforma. Definir as características principais, o design, a linguagem que você vai usar naquele canal. Canais diferentes, plataformas, né, mídias sociais, por exemplo, LinkedIn é completamente diferente a maneira como você vai falar com LinkedIn do que você vai falar com TikTok, né? Então, precisa ser caso a caso. Por exemplo, você pode definir que vai trabalhar apenas duas mídias, o LinkedIn e o YouTube, com um conteúdo teórico e acadêmico, e precisará criar vídeos, infográficos, tabelas, animações curtas. Ou você vai pensar que você vai fazer entrevistas, oferecer tutoriais, que a sua linguagem, então, será mais formal e profissional, né, para atender essa sua intenção, e que as suas peças gráficas terão uma identidade visual baseada na identidade visual da sua própria instituição. Né? A menos que seja um caso muito específico, convém dar uma olhada, pelo menos pensar nisso, mesmo que seja para rejeitar depois. Definir os recursos que você dispõe ou precisa dispor para concretizar esse plano, pessoas, infraestrutura, por exemplo, se a instituição tem um plano de internet que vai dar conta, né? Ou se a internet é muito ruim, você vai ficar tentando subir um conteúdo e não vai conseguir nunca. Quanto tempo de dedicação as pessoas podem dar ao projeto, se será necessário algum investimento financeiro, por exemplo, contratação de um consultor de storytelling, um editor de vídeo, por aí vai. Definir um plano de ação, que será a lista de tarefas mais importantes para que aquele plano que você fez se concretize, definir identidade visual e tudo mais, e um cronograma, né, dentro do tempo. Você quer lançar em março de 2021, então você tem que pensar, março de 2021 é o lançamento, e você vai indo para trás o que é necessário fazer até ver o tamanho do problema que você está enfrentando. Então, são datas pré-estabelecidas como importantes, aí você vai botar os milestones desse seu cronograma, né? Aquilo que define que aquele período lá de pré-produção ou de pesquisa, ou o que for, foi alcançado. Um cronograma e tem lá os milestones, que são marcos no andamento do projeto. Isso é interessante de colocar, que funcionam como micro prazos para o desenvolvimento do seu projeto. Você vai ter que fazer análise de resultado, você vai precisar olhar os analytics dos canais periodicamente, para saber se a sua estratégia está funcionando. E aí, analisou, vai fazer ajuste. Os ajustes acontecem o tempo todo, porque você tem que entender quem é seu público, o que funciona bem com ele. Registre, marque esses testes, para depois você poder fazer uma análise mais profunda, né, dessa informação. Eu separei aqui alguns pontos importantes para você desenvolver sua estratégia para a mídia social. O primeiro ponto de atenção são os algoritmos. Quando você faz uma pesquisa em um buscador, provavelmente hoje em dia o Google, há um robô que detecta automaticamente quais são os resultados de página que melhor correspondem à sua busca e lista esses resultados de acordo com a sua relevância. A ideia é facilitar a sua vida e trazer para você informações úteis, pelo menos em tese. É porque tem uma questão comercial aí e outras tantas coisas. É importante que você saiba que enquanto o bot do Google, né, o robô, né, bot, foca na intenção de busca do usuário, os bots das redes sociais buscam outros fatores de ranqueamento. Eu não tenho tempo nesse minicurso de detalhar a questão dos algoritmos para você, mas eu deixo aqui uma frase de um artigo da revista Meio Mensagem, uma das mais importantes revistas de comunicação do Brasil, e o link para a íntegra do texto está aí embaixo, né, na tela. O texto é de Maria Carolina Avis.
As redes sociais não abrem como funcionam os algoritmos. Portanto, o que se sabe foi percebido em testes e experimentos práticos, visando entender a operação dessa inteligência artificial. Mas o que dá para saber sobre o funcionamento é que são baseados em relacionamento, em temporalidade e engajamento. Uma dica para melhorar o seu ranqueamento no Instagram, por exemplo, é você usar palavras-chave que definam o seu negócio, né, ou a missão da sua instituição, o que você quer, a visão, enfim, e o seu objetivo. Por exemplo, divulgação da arte brasileira, os bastidores da montagem de exposições, acesso aos documentos históricos e por aí vai. Os buscadores vão ler esse perfil prioritariamente e usá-lo no processo de indexação e relevância de resultados de busca. Há inúmeros vídeos no YouTube capazes de transmitir a leigos as principais dicas desse tema para a mídia social. Então, eu não vou falar aqui sobre esse assunto, né? Não dá tempo, mas um canal muito simpático, jovem, que eu gosto é o Rock Content, que é uma empresa que posta dicas de, em geral, uns 8, 10 minutos sobre marketing de conteúdo e mídias digitais. Para matérias mais profundas, inovadoras, abrangentes, aí o próprio canal do Meio Mensagem é bastante interessante. Tem inúmeros outros canais legais que, com alguma pesquisa, você aí vai definir os seus favoritos. Voltando, então, aos nossos pontos de atenção, análise de tendência é uma coisa sempre importante para você prestar atenção, são os trending topics, também abreviados de TT, isso você tem que atentar sempre para os assuntos do momento, que são aqueles identificados quando uma hashtag liga um determinado tópico, né, ela se liga a um determinado tópico. Então, de alguma forma, uma hashtag é criada e aquilo começa a ser compartilhado intensamente, como foi no caso das eleições americanas, né, que tinham várias hashtags ligadas a isso, aos resultados, a uma série de questões políticas ali pró e contra o presidente atual. Isso é uma coisa da gente sempre estar olhando e, por exemplo, nas ferramentas, vocês podem, no Twitter, por exemplo, você pode ir marcar, escolher lá aonde você quer olhar. Então, você marca o que você quer olhar do Brasil e aí ela vai aparecer quais são os trending topics do Brasil para você ver se há algum elemento de ligação real, tá? Não dá para ficar fazendo muito longe, assim. Tem que ser realmente uma coisa consistente, porque senão o próprio bot percebe isso e ele vai acabar não ranqueando você tão bem quanto você queria. Então, tem que ser coerente, né, com o que você está querendo mostrar, mas é sempre bacana de dar uma olhada. Uma forma de você analisar a popularidade de algum tema, de um tópico que você, por exemplo, como instituição usa, é o Google Trends. Você pode até fazer comparação com outra instituição. É bem bacana, é gratuito. Está aqui um exemplo, né, de um link aí para vocês darem uma olhada, para pesquisarem. Então, isso é muito importante. Está aqui um exemplo de tela do Google Trends, em que aqui eu fiz uma comparação, só para efeito desse mini curso, né? Eu peguei a palavra arte e a palavra futebol, né? Sendo aí a arte em azul. Vocês veem que chega num momento, no meio, talvez o pior momento aqui da Covid, eu estava pesquisando Brasil, né? Está escrito ali à esquerda, nos últimos 12 meses, aí vocês veem que ali para julho, né, que estava num momento muito complicado aqui, a arte subiu, ultrapassou o futebol, né, um momento histórico. E, então é isso, né, as pessoas estão em casa, não tinha jogo para assistir, as pessoas começam a procurar outras coisas e a arte subiu ali, até porque museus e outras instituições começaram a colocar muito mais informação online do que havia antes. Bem bacana.
Muito bem. Em relação ao conteúdo, eu recomendo vivamente vocês lerem técnicas de copywriting, escrita que estimula o seu público a realizar uma ação imediata sobre aquilo que você oferece, uma doação, uma inscrição, uma curtida. Eu não acho que você tem que usar o copywriting para manipular os internautas, mas você pode usar de forma a despertar mais interesse, que ele olhe aquilo primeiro, né? Olha aquilo e aí se ele vai se interessar ou não é outra coisa. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa muito importante, que hoje em dia tem um destaque extremamente forte no que se refere às mídias sociais, é aprender técnicas de storytelling, que é a arte de transmitir conteúdo por meio de enredo elaborado e de narrativa envolvente, usando palavras e recursos audiovisuais. Essa técnica permite transmitir uma mensagem ao seu público-alvo de forma inesquecível, porque ela vai se conectar com o leitor no nível emocional, e a gente sabe que o grande aprendizado, né, a melhor educação, a mais bem-sucedida educação, é feita quando há uma ligação no nosso cérebro, né, com a nossa parte emocional. Aí realmente fica registrado na memória. Só para dar uma ideia geral, né, grandes histórias que você vai contar lá no seu post, né, no seu story, enfim, elas são úteis, são importantes, inspiradoras, contagiantes, inclusivas, credíveis, evocativas, emotivas, e a audiência se identifica com elas. Isso é muito importante. A pessoa tem que achar que aquela conversa, se ela achar isso, que aquela conversa ecoa na própria experiência dela, a sensação é muito maravilhosa e o vínculo passa a ser muito forte. Por falar em leitura e estudo, esses 2 livros que eu fotografei aí, eu recomendo muito, sempre nas minhas aulas de MBA, e se você tiver interesse em entrar um pouco mais nesse assunto, vale a pena tanto um quanto o outro, né? O marketing digital mais genérico e muito, muito bem escrito, e o marketing de conteúdo também muito legal. Muito importante para você construir toda a sua estratégia para a mídia social é a persona. A persona é a representação fictícia dos públicos ideais da instituição. Ela é baseada em dados reais sobre comportamento e características demográficas desse público, assim como em suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações. Aí você vai aprofundar essa persona. Eu recomendo, eu e quase todo mundo, assim, a gente recomenda pelo menos umas 3 personas para você pensar, né, quem são esses seus 3 públicos, digamos, principais, para você detalhar eles numa persona, porque uma só vai limitar o seu público e personas demais você acaba, de repente, perdendo a consistência, a coerência, porque você vai se perder em milhares de interesses, né, dessas pessoas. Então, ela vai orientar a criação do seu conteúdo e toda a estratégia de comunicação e marketing digital que você esteja tensionando criar. Para criar uma persona, aqui eu coloquei um exemplo de ficha, eu acho bem simpático. Gente, não precisa fazer personas com esse detalhe. Se você puder fazer, tiver um grupo com que você possa pensar, pesquisar lá o seu público atual, quem seria o público que você queria atingir e tal, maravilha. Se não, faça uma coisa mais simples. Não deixe de fazer nenhuma etapa do que eu estou falando aqui, porque você achou que era muito complexo. E, por favor, se você quiser, depois eu estou à disposição, pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, tá? Pelas próprias mídias digitais, por exemplo. Então, assim, esse é um exemplo que tem, assim, várias informações. Se você puder colocar uma imagem, né, é bacana, dessa pessoa,
Se você puder identificar, isso não é da sua cabeça, tá? De novo, isso é pesquisa. Você tem que ir olhar quem é o seu público. O meu público são jogadores de futebol. Então, vai pesquisar onde quer que seja, que site o jogador de futebol vê, como é que são esses sites, o que desperta mais interesse, porque aí se o seu conteúdo também é de futebol, né, ou está ligado, ou por algum motivo você quer falar com jogadores de futebol, lá, né, quando você marcou o seu público. Então, o que disso serve a você para você criar essa estratégia, e aí você vai colocando o que essa pessoa não encontra, o mais profundo que você puder. Se não puder ir muito profundo, tudo que você puder fazer um pouco já vai ser bacana. Se a sua instituição ainda não está no Facebook, no Instagram e tal, você vai ter que pesquisar outras instituições que já fazem aquilo que você quer fazer. Informação de qualidade sobre a criação de personas também você encontra tanto nesses 2 livros que eu citei, mas também tem muita coisa boa em artigos na internet, no meio mensagem tem, mas assim, inúmeros outros lugares, outros canais bacanas. Claro que aí você vai ter que ajustar sempre, né? E às vezes você vai ter que ajustar depois que você fez todo o seu plano, pôs em prática, um mês depois você olha aquilo, putz, não é isso, tem alguma coisa errada, você vai reavaliar. É assim que faz, ao longo do tempo. Nada sai prontinho e sai perfeito. E mesmo que saia muito bom, vale a pena você sempre estar observando, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante de vocês observarem é o calendário editorial. Então, depois que você fez aí as suas pesquisas, determinou seu público-alvo, as suas metas, né? Se você estudou aí o seu xadrez, né? Para ver o que você acha que vai funcionar melhor, você define as suas personas, o tipo de conteúdo que vai ser criado, né? Falando com pessoas diferentes aí para você ser mais criativo, né? Pensar em coisas mais fora da caixa para você realmente interessar o seu leitor futuro aí. Depois que você fez o seu próprio cronograma, né, geral, de como é que vai ser, quando é que vai ser lançado esse plano, ou a campanha, ou o que for, você vai precisar, então, montar, está tudo feito, você vai montar o calendário editorial. Eu trouxe aqui esse modelo, trouxe 2 modelos. Um feito online usando simplesmente o Google Calendar, só para mostrar para vocês que é possível usar uma ferramenta gratuita online, tem umas ferramentas mais transadas, você pode fazer no Trello, pode fazer em outros lugares. E outro que você pode fazer até no papel, né? Você pode fazer uma tabela no papel e basicamente colocar os itens como aparece, por exemplo, aqui nesse Excel, né? O importante é você saber o que entra nesse calendário, né? Então, como consultora independente, eu cogerencio, acho que atualmente, umas 6 redes sociais para diferentes instituições. Os meus calendários editoriais são semanais e eu deixo, só para vocês terem uma ideia, né, de como fazer, assim, usando o meu exemplo, mas, de novo, cada instituição é única, né? Então, eu deixo sempre semi-preparado aí o calendário editorial com uns 2 meses de antecedência. Claro que aí eu vou fazendo ajustes de uma semana para outra, quando é necessário, né? Daquela revisão mais perto. Em geral, esse tipo de trabalho eu faço aos domingos, nos dias de semana, muito, muito cedo. Eu acordo às 5h30 da manhã, então meu horário de trabalho começa às 7, 7 e pouco. Então, antes do trabalho, eu consigo fazer, trabalho oficial, eu consigo fazer uma série de outras, atender uma série de outras demandas. Você, dentro da sua instituição, vai trabalhar no seu tempo normal, né? Mas, eventualmente, eu estou aqui falando para produtores culturais, para pessoas que estão querendo começar a trabalhar com isso, né? Com planejamento de mídia social. Sempre dá para você organizar as 2 coisas. Claro que aqui eu estou falando que eu cogerencio, eu não sou a única responsável, que aí fica muitíssimo mais complicado.
E aí não dá para você fazer esse trabalho no seu tempo extra, né? No tempo que você não está trabalhando formalmente. Em geral, esse tipo de trabalho é demandante, então não pense que, não, eu vou aqui, vou criar esse plano aqui e vou conseguir realizá-lo durante 1 hora por semana. Não é assim. Mesmo que você só tenha, por exemplo, um canal no LinkedIn, você vai ter que se dedicar àquele post ser o mais bonito possível, o mais interessante. Você vai ter que olhar como é que estão indo os seus resultados no Analytics. Você vai ter que olhar e conversar com as pessoas, porque se for um sucesso, quanto mais sucesso, mais trabalho você tem, porque as pessoas vão interagir, vão fazer perguntas, você tem que ter uma dedicação ali, porque senão aquilo acaba gerando um impacto negativo. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, os dias, os meus, tá? Esse aqui é um exemplo que eu peguei na internet, achei que estava bonito, mas não dá para uma ideia geral, mas assim, no meu, eu coloco os dias nas linhas, e nas colunas eu ponho rede social, daí se é Twitter, se é Facebook, dependendo da instituição que eu estou trabalhando, né? A hora da postagem, quem é o responsável pela postagem, aqui tem que ser o nome da pessoa, eu já vi muita instituição colocar, é o departamento de não sei o quê. Isso não serve, porque aí um pensa que no departamento tem 5 pessoas, uma acha que é ela que vai fazer, mas aquela saiu de férias ou está de licença e ninguém faz. Então tem que ser o nome da pessoa, e aí o nome da pessoa, se ela vai sair, porque teve um imprevisto ou alguma coisa, tem que estar lá o nome da pessoa substituta, tá? É uma questão séria, tem que ser tratada de forma profissional. Então, o tipo de postagem, o tópico da postagem, o título da postagem, um link, se for o caso, né, se você remeter aquela postagem a alguma matéria, alguma coisa. A identificação da foto, eu coloco, tem um campinho lá que é da foto que, dependendo da instituição que eu estou trabalhando, eu ponho até um thumbnailzinho, senão eu copio o nome do arquivo para ficar fácil de você achar e na hora de botar já está lá, né? A hora, só lembrando, voltando aqui um pouquinho, a hora é importante por 2 motivos, se não mais. Primeiro, porque dependendo da rede social, você poderá publicar a mesma postagem 2, 3 ou mais vezes, como por exemplo o caso do Twitter. O Twitter, como é um microblog, aquilo vai passando muito velozmente, se você bota uma coisa às 9 da manhã, o seu público que vem depois, ele não vai ver mais aquilo não está mais acessível na wall dele, né? Então, aquilo precisa ser repostado aí, talvez 2, 3 vezes, de acordo com o que você vai sentir. E também porque a hora é um dos itens mais importantes que você vai pegar dos seus dados do Analytics. Os horários em que o seu público se conecta mais naquela dita rede são os melhores para você publicar o seu conteúdo. Tá? Então, pense sempre nisso e fique sempre olhando, porque esse horário pode mudar conforme a sua rede social vá expandindo. Se você for administrar mais de uma rede para a sua instituição, você pode querer usar gerenciador de rede. A maioria delas é paga, mas vale você dar uma pesquisada, tem muitas opções, tem opções que você pode usar por um mês, tem opções que são gratuitas até um determinado ponto, né, o freemium e por aí vai. O MLabs e os Social Bakers, né, o MLabs aqui e o Social Bakers de fora, são bons exemplos, muito utilizados. No caso da Museum Week, a gente usa o Talkwalker, que é uma ferramenta bastante poderosa. A gente usa o Talkwalker, aí já é uma outra história, para você analisar a mídia social, né, de uma forma mais ampla, né, como é que ela está indo e tal, mas para colocar, para gerenciar conteúdo, né, você coloca lá, às 5 horas vou postar no Twitter, às 6h30 vou postar esse conteúdo aqui no Instagram, às 10 da noite vai sair esse post aqui no IGTV, né, coisas assim. Você pode fazer tendo uma conta, por exemplo, no Buffer, que é o que a gente usa, eu troquei, né, na Museum Week, e você ali, você já coloca, tipo, às 7h30 da manhã, você vai lá e coloca toda semana, ou no domingo você coloca tudo na semana que vai sair na segunda, às 3 da tarde, né, na terça, no outro canal, tal hora, e aquilo
sai sozinho sem você precisar estar diretamente envolvido, tá? Acho importante também, lembrando aqui a questão do analytics, né, que não existe uma boa estratégia de rede social sem análise de dados e métricas. Tá? Então, não acho que você pode pular essa parte, porque você não vai poder. Aqui a gente tem uma imagem, né, para quem, assim, aí eu estou falando para total leigo mesmo, né, como é que aparece, por exemplo, que o Analytics do Facebook, você vê o crescimento de curtidas aí ao longo do tempo que você determinou, né, quanto é que está o alcance da sua página, qual é o engajamento, se ele cresceu, né, aqui está positivo, novas curtidas está negativo, aparece em vermelho ali em cima, né, naquela primeira linha ali de cima, e depois você vem ver os gráficos, você pode tirar um monte de informação do horário, de quem são essas pessoas, o que interessa mais a elas, o que não, o que foi um post que você achou que ia ser muito legal e que foi um total desastre. Acontece mesmo. E aqui um outro exemplo, né, que você vê aí ações na página, número de visualizações, curtidas, alcance, envolvimento com o público, né, e ali tem sempre o período que você selecionou, e aí eles mostram, e aí você vai fazendo análise em cima disso. Outra coisa que é importante a gente falar também, antes de entrar ainda aqui nas hashtags, são, só para você lembrar, né, as redes de relacionamento são, assim, dá uma ideia geral do que são as redes de relacionamento. Então, tem vários tipos de redes são redes só de relacionamento mesmo, e daí o Facebook, o Instagram, o Twitter, né, que você já conhece. Tem redes sociais de entretenimento, que aí entra o YouTube, né, que é de longe o canal de maior sucesso da internet ainda, hoje em dia. Você tem redes sociais profissionais, como é o caso do LinkedIn, que aí é muito mais sério, muito mais profissional, que é usada para networking, divulgar vaga de trabalho, muito boa, por exemplo, para uma associação, se você que está olhando, né, trabalha com uma associação de bibliotecários ou uma associação de museólogos, né, você pode se beneficiar muito de um trabalho feito no LinkedIn, que tem uma característica muito diferente, ou outras redes específicas, né, de profissionais. Aí você vai definir qual que é mais interessante para você. E, por fim, as redes sociais de nicho são muito interessantes também. Recomendo muito uma pesquisa em cima desse assunto, voltado aí para os nichos, né, de cada um de vocês, que, então, é um nicho de mercado altamente segmentado, um nicho de interesse segmentado. Um dos exemplos mais famosos é o DeviantArt, né, que é uma comunidade de arte muito legal. Então, cada rede é mais adequada para um tipo de público, de objetivo, né? E aí, já caminhando aqui para o final da nossa apresentação, eu queria falar para vocês de uma questão que eu acho que ainda é bastante importante da gente falar, né? A gente falou do Analytics, que nunca vai ser suficiente para falar sobre isso, eu preciso vários minicursos para falar sobre tudo que o Analytics tem para oferecer e como usar, e como trabalhar em consonância, em aderência com os bots e tal. Mas tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar, que são as hashtags, né? Então, a hashtag, para quem... É sempre bom lembrar, né? É uma espécie de palavra-chave, digamos assim, um índice remissivo, talvez, que é sempre precedida do símbolo do jogo da velha, sem espaço. Eu já dei consultoria para cliente que achava que tinha que botar lá o símbolozinho, né? Isso aí que vocês estão vendo no jogo da velha, e espaço e a palavra, ou seja, não vai funcionar, né? Tem que estar, logicamente, grudada uma coisa na outra, né? Então, você vai usar a hashtag para definir os assuntos do seu conteúdo, porque aquela hashtag vai criar um hiperlink. Depois, se um usuário está ali navegando e tal, e ele clica naquela hashtag, naquele hiperlink, ele vai ver, ele ou ela vão ver os assuntos pertinentes
aquele conteúdo, né? Tudo aquilo que foi postado na internet com alguma ligação aquela palavra que você determinou ali na hashtag, né? Então, ela pode ajudar você a chegar ao seu público-alvo, você vai aumentar com ela o número de seguidores, você vai aumentar as curtidas em sua postagem, muito provavelmente, você vai melhorar o engajamento, você vai trazer outras pessoas que se interessavam por vários assuntos e que não estavam enxergando a sua instituição. Né? Então, algumas dicas que eu coloquei aqui, vocês estão vendo aí, atualizar a bio da sua instituição com as hashtags que definem o seu perfil, mas evite ficar escrevendo frases em que cada palavra da frase tem uma hashtag, tá? Isso não é bom. Põe a hashtag no fim ou põe uma hashtag no meio da frase da sua bio e acrescenta as hashtags necessárias depois, mas isso é muito importante. Nem sempre a instituição faz isso. Quais são as palavras que definem a sua missão ou o seu objetivo com essa campanha, com essa mídia social em que você está trabalhando? Use essa palavra de alguma forma lá no seu perfil. Faça sentido, logicamente, né? Use a hashtag do dia, como TBT, né? Throwback Thursday, Monday Motivation, né? Tem muita palavra em inglês, porque são as palavras mais poderosas em termos de abrangência. Você pode olhar quais são hashtags do dia no Brasil para ver se alguma te interessa, né? O FF, que é o Follow Friday, né? Que aí você indica outras instituições, artistas, pessoas, estudiosos, pesquisadores, curadores, bibliófilos, né? Arquivistas, enfim, que você acha que são importantes, instituições parceiras e tal. Lembre-se também das efemérides, por isso que é bom a gente fazer sempre esse calendário editorial com tempo, porque aí você já vai pensando nas efemérides antes, né? Pense nelas criativamente. O Dia do Amigo, por exemplo, às vezes não tem nada a ver com a sua instituição, que é um arquivo histórico, mas aí será que você não posta uma imagem, agora na época do Covid não, mas seremos todos vacinados, uma imagem super bonita de toda a sua equipe se abraçando e coloca lá para festejar o Dia do Amigo, e aí cabe a hashtag Dia do Amigo, né? E por aí vai. Pesquise as hashtags do seu nicho, né? Está falando de nicho agora há pouco, e use essas hashtags sempre que for possível. E aí, agora vai mostrar um pouquinho alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, que às vezes são bem específicos, são cards e tal, e outros são mais genéricos. Por que eu quero com esses exemplos rápidos aqui? É mostrar para vocês algumas experiências que são muito bem-sucedidas no Brasil e lá fora, né, no exterior. Essa parceria, por exemplo, é uma parceria na época em que se fecharam as visitações, né, os museus, os zoológicos e tal, nos Estados Unidos são pagos, né, o ingresso é pago, e esse dinheiro é extremamente importante nas contas finais do museu, né? Não, ele fica deficitário e não consegue pagar as suas contas de luz, pessoal e tudo mais. Então, quando começou o lockdown, a pandemia, né, de uma forma mais séria, eles viram os visitantes diminuírem, os museus que ficaram fechados, né, e outras instituições que ficaram fechadas durante um tempo. Você não tem uma parte importante da receita. O que eles fizeram? Fizeram uma visita, levaram tudo muito organizado para a segurança dos pinguins e hoje a segurança das obras de arte, né? Mas eles levaram pinguins desse Kansas City Zoo para fazer uma visita guiada a um museu que era lá na mesma cidade, né? Então, soltaram os pinguins lá e filmaram, isso virou viral na internet, né? Viralizou. E o que as instituições lucraram com isso, né? Elas trouxeram atenção para as suas instituições, onde depois elas lançaram campanhas, não sei, poderia ser, né, de doação, de compre logo quando tudo voltar, deixa aqui o seu voucher, né, para você poder usar depois,
ou simplesmente atrair simpatia pelas duas instituições. De novo, a questão da memória emocional, né? Então, isso é bacana. Outra parceria ganha-ganha, que foi muito bacana, que nós fizemos aqui no Brasil esse ano, que também, né, quando a Museum Week foi pensada, não havia pandemia, quando ela saiu, quando ela foi lançada em maio, a gente estava já, né, num momento super complicado, mas a gente conseguiu fazer uma parceria com videoartistas e pessoal que projeta em fachadas de cidade brasileira, e fizemos uma série de vídeos que a gente projetou, aí o pessoal que projeta, né, em Belém, no Rio de Janeiro, em Minas, em São Paulo, em várias cidades, aqui em Brasília, e aí foram vídeos sobre a Museum Week, quais eram os temas e tal, que apareceram em várias cidades, foi bem bacana, e logicamente com todos os créditos a esses artistas e ativistas que optaram por estar com a gente, né, de forma voluntária. Outro exemplo muito bacana, que tem sido cada vez mais usado, pelo menos na área de museus, é defender valores sociais. Então, por exemplo, aqui à minha direita, um post da Pinacoteca de São Paulo postou essa tela toda preta, né, durante aquele momento que estava Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, um movimento, né, que viralizou aí no mundo esse ano. Então, um museu se colocando de uma certa forma política, né, no meio do que está acontecendo, que você aproxima a pessoa que está ali indo comprar seu pão, né, na vida dela cotidiana, de um tema que é importante para ela. Cria também um vínculo, né? E aquilo do Museu Paulista também, homens podem usar flores, meninos podem brincar com bonecas, e o trabalho doméstico não é tarefa exclusiva das mulheres. Os objetos nos ajudam a entender como esses papéis foram construídos em nossa sociedade. É função nossa, né, do Museu Paulista, problematizar ideias e repensar. E aí, essa hashtag aqui, Women in Culture, era a hashtag que estava rolando com uma força especial no ano passado. Outro exemplo, ou 3 exemplos aqui legais de informação que é colocada, né, nas mídias sociais, que aqui o do Museu da Vida da Fiocruz, pegando as informações, usando as informações da própria Fiocruz, né, para explicar para o público do museu como é que acontece o ataque do coronavírus, né? Aqui no meio é um outro museu, o Museu do Homem do Nordeste, um museu muito bacana, que estava mostrando como ele cresceu no Instagram, então mostrando um pouco, né, olha que graças a vocês a gente está assim, né, graças a você, público, a gente está assim, muito mais representativo na mídia social. E esse último aqui, um post do IFAM, que esse ano, pela primeira vez, participou da Museum Week, né? Então, eles fizeram aqui um post dedicado aos heróis, que era o primeiro item, era o primeiro tema da Museum Week, e aí cada dia tem um tema, e o primeiro dia era heróis, exatamente para falar dos heróis, da saúde e tal, do pessoal todo que estava na linha de frente aí, né, trabalhando, quando o resto da população estava ou devia estar se escondendo. Outra coisa que é muito bacana de você usar é o bom humor, que a esquerda, esse Bad Hair Day, né, que é o dia do penteado péssimo, aqui no meio, isso foi uma campanha, se eu não me engano, de um governo europeu que usou imagens de pinturas famosas e fez, né, adaptações nessas pinturas, e isso fazia parte de uma campanha educativa sobre como as pessoas devem se proteger e limpar os ambientes. E aqui do lado, meninas que estão, também é uma coisa que acontece muito, que pode ser muito utilizado de uma forma bem humorada, né? De você fazer brincadeiras, selfies e tal, com imagens, esculturas, né, do acervo da instituição.
aqui de um museu, Museu de Arte Sacra lá de São Paulo também, que é extremamente forte nas mídias sociais, e eles estavam juntando o tema, né, dos médicos, da importância da medicina, da ciência, nesse momento que a gente estava vivendo lá. Isso é um post para a Museum Week, então foi em maio desse ano, e estava ligando com o acervo deles, né, fazendo aí um Photoshop em cima, com um verbetezinho de São Lucas, e do lado de cá, do lado direito, eu postei também um aqui que as instituições podem usar, perguntas e respostas, né? Quando vocês vão fazer um evento, quando vocês vão anunciar alguma coisa, lembrar sempre que pode ser feito uma artezinha, né, fazendo ali um carrossel, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, em que você já coloca ali várias perguntas que, de repente, o seu público ia conectar com você para tirar essa dúvida, e aí ele já tira ali, fica fácil, né? Outra instituição aí que fez uma brincadeira, né, de qual é o seu estado de ânimo baseado na arte peruana aqui, né? Mas, né, como é que você está se sentindo? Aí a pessoa acha maravilhoso e compartilha, e aí você captura essa pessoa interessada, ela vai passar a seguir o seu perfil e ela vai ver outros conteúdos interessantes, e ela vai aprender ao longo do tempo com aquilo, né? Do lado direito aqui, meu lado direito, o Museu Antônio Parreiras, que também fez uma brincadeira durante a Museum Week. A gente também fez abraçou uma ideia que foi lançada por um museu americano, né, não foi lançamento nosso, mas que era um dia específico da semana em que você compartilharia fotos reproduzindo obras do acervo ou obras que você tem em casa, se você é uma pessoa física, né, ou da instituição, né? Então, aqui eles fizeram uma reprodução, eles se engajaram muito nisso e tiveram uma receptividade muito grande, né? Essa é uma das pessoas ligadas lá no museu que fez essa brincadeira aí com uma tela do pintor brasileiro Antônio Parreiras. E aí aqui, atividades educativas, vocês podem pensar também. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem simples, que não precisa contratar nenhuma empresa de tecnologia para desenvolver um negócio que é caro e tal. Às vezes a gente pode fazer só uma brincadeira, um trabalho assim, que já, claro, exige, né, um ilustrador, existe um trabalho aí de arte importante da Frida Kahlo, aqui, né, vista a Frida Kahlo que estou mostrando. Mas que também, por exemplo, esse aqui do Como o Sabão Destrói o Coronavírus é uma informação que foi postada educativa do Museu do Sabão, em Portugal. Então, eles pegaram as duas coisas, né? Uma coisa que estava acontecendo, que era importante para a pessoa ali naquele momento atual, contemporâneo, e fez essa ligação. Dá para explorar muito bem. Aqui no meio, um museu italiano, né? Colocando simplesmente um joguinho de labirinto, né? Em que você tem uma obra ali em cima, você tem o objetivo a ser alcançado ali embaixo, e tem todo um texto informativo falando sobre aquele acervo, sobre um tema que é importante para o museu. E ainda mais o Museu Bispo do Rosário, que é um museu fabuloso no Rio de Janeiro, e que uma das peças mais importantes e significativas do museu é esse manto que foi criado pelo Bispo do Rosário. E aí eles estão propondo aqui, isso era um carrossel, tinha mais, está vendo ali, né, tem 3 telas, e propondo uma atividade para a própria criança em casa, fechada na quarentena, brincar de criar o seu próprio manto. Então, muito bacaninha, não precisa de muita coisa, né? Precisa de um pouquinho de arte e pensar fora da caixa, né? Esses 2 exemplos eu trouxe porque um pouquinho de Photoshop já faz uma foto muito legal do seu museu, né? Aqui, nesse caso, esse museu aqui, tendo, acho que um diplodocus saindo ali de trás, né? Então fica uma coisa muito surreal, muito interessante, atrai a atenção, né, do seu público. Olha lá a questão da concorrência. E esse outro aqui, que é um T-Rex, né?
feito meio como se fosse de Lego, enfim, e que foi uma proposta desse outro museu, que todo mundo estava em casa, né? Todos os funcionários do museu estavam em casa, em lockdown, e aí eles um dia pediram, uma semana, não sei como é que foi ao longo da semana, pediram para os funcionários tirarem fotos de coisas que eles possuíam em casa e que tinham ligação direta com o museu. Então, isso daí já foi uma coisa bem diferente. Aí você pode instigar o público o que você tem em casa que tem a ver com o nosso museu, compartilhe também, e aí você vai brincando com isso, né? Aqui são outros exemplos, né? Quarentena dos filósofos, e aí também vai brincando, né? Vai utilizando as figuras históricas. Isso funcionaria talvez para um museu histórico, né? Para um arquivo que tem documentos históricos de políticos importantes, de pensadores importantes, né? É só para lembrar que isso pode ser feito, né? E aqui um cardzinho que a gente fez, já relatando os resultados da Museum Week aqui no Brasil, que foi muito bom, e de novo brincando, pegando imagens disponíveis em domínio público, né? Para fazer o nosso card também, pegando acervo e fazendo essa vinculação. Pensando aqui para a direita, essas mulheres, é um trabalho muito bonito que é feito por uma ilustradora estrangeira, que ela colocou aqui, mulheres relevantes, de novo, né, na questão das mulheres na cultura, mulheres na ciência, mulheres nas artes, e aí fazer também posts, né, não precisa ser uma ilustração linda como essa, pode pegar imagens, fotos dessas mulheres, prestar uma homenagem a elas, e mulheres não são, né, que é só um exemplo. E aqui à esquerda o Lenine, né, que foi convidado pelo Inhotim, esse grande, maravilhoso centro de cultura, de arte lá em Minas Gerais, que também foi um post que teve um enorme sucesso durante a Museum Week, e que então você você fazer uma parceria, você trazer uma livezinha de 1 minuto que seja, com um artista, né? Vai buscar aquela coisa do outro lugar, tu vai buscar pessoas interessadas em arte, em jardim botânico, aí no caso do Inhotim, em arte contemporânea, você vai buscar em outros públicos, que podem adorar o Lenine, por exemplo, né? E nunca terem ouvido falar do Inhotim. E aí as hashtags, a própria personalidade, postando na própria rede dela, também vai jogar pessoas para o seu perfil, né? Nas redes sociais, por aí vai. E aqui outros exemplos que eu acho bacaninhas, né? Esse aqui verdinho, mantenha um pirarucu de distância. Quando começou essa história de 1 a 2 metros entre as pessoas, né, para educar as pessoas, surgiram vários posts na internet sobre isso, né? Muitos usavam dinossauros e tal, e eu achei bacana esse aqui, né, que usou um peixe brasileiro. Então, só para lembrar que você pode brincar com isso. Você é uma instituição que trabalha com arquivos científicos, de zoologia, por exemplo, faz todo sentido você ter uma postagem como essa, né? Exemplo, de novo, de ligar o contemporâneo que está acontecendo agora com o seu acervo. Não é o caso aqui específico, mas foi para dar uma ideia. Você pode falar de seus resultados, você pode falar... Aqui eu trouxe essas duas mulheres com máscaras, né? Foi uma coisa que foi muito usada também, que é sempre muito bacana. Aqui nas edições Câmaras, né? Eles estavam falando de livros, de autores e tal, de livros publicados, e aqui no meio um post, acho que do Museu Histórico Nacional, e os dois, né, colocando uma máscara contra o Covid. Muito bem, a gente precisaria falar de muita coisa ainda. Precisaria falar de geotag, que é super importante na hora de você postar, dos stories, como é que eles funcionam, o que funciona melhor para eles, carrossel, guest posts, que são aqueles posts que você faz convidando uma outra pessoa que é interessante, que às vezes também tem um perfil muito bom
na mídia social, então ela vai trazer novo público para você, e você vai trazer novo público interessante para ela, um ganha-ganha, né? Dos aplicativos satélites que você pode usar para facilitar a sua vida, das ferramentas que a gente tocou por alto para a gestão das mídias sociais, né? De botões, call to action, como usar isso também nas mídias sociais, análise de resultado, aí, né? Já estou falando de novo, precisa muito entrar mais profundamente nesse assunto, as métricas, os indicadores, o analytics, os testes que você vai precisar fazer e depois analisar esse resultado ao longo do tempo, a interação com os internautas e gestão de crise, né? Que é, não, vamos fazer aqui o canal, e aí depois quando vem alguém falando um outro assunto, enfurecido, que não tem nada a ver com aquilo que o seu departamento, a sua instituição está falando, porque o cara veio, pode até ter vindo por conta de uma hashtag, né, da efeméride, e chegou ali e deixou a sua indignação, a sua raiva e tal. Como tratar disso? Você tem sempre que pensar nisso antes, sobretudo se você for uma instituição que já a partida fala para um público mais amplo, né? Tem que pensar como é que você vai agir, sempre com muita delicadeza, sempre. E outros assuntos mais, digamos, transversais, né, que são as licenças livres, a criação, vocês podem criar editatons, que são maratonas de edição, por exemplo, na Wikipedia, e usar, fazer link de verbetes que vocês criem na Wikipedia e linkem com a sua instituição, isso é muito importante. Outras estratégias, como usar cross-media e transmídia, isso a gente podia ficar falando muito tempo. Mas eu acho que, com essas informações, vocês têm um pouquinho de noção do que significa estarmos nas mídias sociais. Esse vídeo você pode, está aqui a licença no Creative Commons, aqui estão 2 dos meus endereços nas mídias sociais. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em conversar comigo, estou à disposição de vocês. Espero não ter cansado muito todo mundo e